Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Qualquer coisa, se não, o seu áudio não estiver bom, vocês me avisam, tá ok? Eu acredito que vocês estão me ouvindo direitinho. Massa. A gravação tá rolando. Tá rolando a gravação. Então, vamos lá, gente. Nosso quarto módulo da disciplina de Programação Web 2, certo? Esse módulo a gente vai falar sobre sessões. Vamos entender o que é sessões. A gente já comentou um pouco sobre as sessões, certo? Iniciando agora, finalizando agora esse quarto módulo. Quarta-feira a gente vai fazer uma prova escrita, aplicada em sala de aula, certo? No primeiro horário a gente faz a prova escrita, no segundo horário a prática de banco de dados. E é já a apresentação da última atividade de banco de dados, certo? Valendo como prova final. Show? Alguma dúvida aí antes de começar a aula, antes de começar o gerenciamento de sessões? Não, né? Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Gente, muitas vezes a gente precisa acessar informações sensíveis no computador. Sistema de banco, sistema que precisa de logins, né? Por exemplo, uma consulta médica, que são informações sensíveis, né? Matrículas em escola. Então, são informações que só lhe diz respeito, não diz respeito a outras pessoas. Vai se adequar também até o nosso AVA, né? Também, né, Classroom? Isso, a tela do EAD também, do mesmo jeito. São informações que diz respeito somente ao aluno. O SWAP também, entre outros exemplos de aplicações que utilizam a parte de gerenciamento de sessões. Aí vamos ver o que é uma sessão, né? O gerenciamento de sessões é um componente crucial em aplicações web para manter o estado consistente entre as requisições HTTP, que por natureza são, por padrão, sem conexão, né? São stateless, sem status. Então, corresponde a uma parte essencial da experiência do usuário e da segurança em aplicações web. Não só o login, mas a sessão em si. O que seria a sessão? São aquelas informações trocadas entre o cliente e o servidor, de modo que o servidor faça o gerenciamento ativo das páginas web que são enviadas para o cliente. Então, eu estou na página 1, quando eu avanço, eu vou para a página 2. Quando eu estou na página 2, o servidor sabe que eu estou na página 2. Se eu apertar o botão avançar, eu vou para a página 3. Isso é sessão. Isso é o gerenciamento de sessão. A implementação correta pode proteger os usuários contra vários vetores de ataque e garantir que seus dados e atividades sejam mantidos privados e seguros. Então, um aspecto também do gerenciamento de sessão é a segurança dos usuários em relação à segurança de seus dados. Seus dados não vão ser compartilhados. Grandes vazamentos de dados que a gente tem na internet são oriundos de dois lugares. Do front-end, onde o gerenciamento de sessão é mal feito e as informações estão disponíveis na internet, e também o banco de dados. Quando o banco de dados tem uma porta dos fundos que os hackers conseguem invadir, né? Alguma vulnerabilidade identificada, assim eles conseguem fazer todo o download do banco de dados, todas as informações que lá estão, né? Então, a parte de gerenciamento de sessão, ele trabalha junto com o servidor para garantir a segurança dos dados dos clientes. Então, a gente tem alguns mecanismos que fazem o gerenciamento de sessão, certo? Que para o cliente fica meio que transparente. Apesar de eu estar acessando o mesmo swap que o colega,
a minha página do swap é ligeiramente diferente, né? Em vez de estar com as informações do cliente, do usuário, do colega, está com as minhas informações. Então, a parte do gerenciamento de sessão fica nos cookies, né? Que eu falei na aula passada. O que são cookies? São pequenos pedaços de dados armazenados no navegador, pequenas variáveis do cliente, que podem ser usados para armazenar identificadores de sessão. São chaves, são o local que o cliente está na aplicação, qual a página, né? Deve-se evitar armazenar dados sensíveis, CPF, nome completo, senhas, né? Diretamente nos cookies. Antigamente, havia vários vazamentos de informações porque as aplicações gravavam essas informações nos cookies. Então, a pessoa mais entendida conseguia roubar senha dos clientes dessa forma, utilizando os cookies. Cookies podem ser criptografados e assinados para aumentar a segurança. Então, não são as informações totalmente puras, né? Existe uma camada de segurança nos cookies. Seções. Então, há mecanismo de section storage e local storage. São como se fossem pequenos bancos de dados que são mecanismos de armazenamento na web do lado do cliente. Então, ainda os cookies e o local storage fica sempre no navegador do cliente, fica do lado do cliente. São limitados ao espaço do navegador, então fica armazenado no navegador. Então, se o navegador tem lá alocado 500 megabytes para ele rodar dentro do computador, então a memória não pode crescer além disso. E não devem ser usados para armazenar informações sensíveis também, porque aquelas informações contidas no navegador pertencem a todas as aplicações que estão funcionando no navegador. Então, pode haver uma aplicação maliciosa que pegue aquelas informações, armazene em nuvem, e assim fazendo com que você perda suas informações, né? E podem ser acessadas via JavaScript. No JavaScript tem comandos especiais para acessar o local storage. E é bem simples, na verdade. Armazenamento no servidor. Também é importante haver um armazenamento no servidor. Então, a gente tem o armazenamento local, cliente, e o armazenamento no servidor. As informações de sessão são armazenadas no servidor e apenas o identificador de sessão é mantido no cliente. Então, há uma chave que é armazenada no cliente, né, do lado do cliente, que identifica no servidor qual é a sessão dele. Minha sessão é a 35B48XVTO. Pronto, a minha sessão lá no servidor é essa. Então, quando eu acessar através do meu computador, eu tenho essa chave no navegador e o navegador informa essa chave de sessão lá para o servidor. Este é geralmente considerado o método mais seguro que armazenar dados de sessão do lado do cliente, porque no lado do cliente está sujeito a acesso a várias outras aplicações, né? Do lado do servidor, não, é totalmente protegido. Redes, databases e sistema de arquivos são opções populares para armazenamento de dados de sessão, certo? Então, redes são pequenas listas armazenadas dentro do servidor. Databases são sistemas gerenciadores de banco de dados. E sistemas de arquivos, o FAT, o C, então você armazena direto no sistema operacional do servidor. É uma das formas mais seguras de utilizar, porém é a forma mais complicada. Rotação de ID de sessões. Bem, sempre que uma pessoa acessa uma aplicação que há necessidade de criação de sessão, sempre é gerado um novo ID de sessões após o login, bem sucedido, para evitar ataques de sequestro de sessão. Porque aquele ID, ele é como se fosse a tua chave, a chave do navegador, para acessar a tua sessão
lá no servidor. Se por acaso o cliente compartilhar esse ID de sessão, outras pessoas podem acessar as suas informações, como, por exemplo, as contas do Facebook, Instagram e etc., desde que ela tenha aquela chave, aquele token de acesso. Então, essa informação é muito importante. O mesmo se aplica ao elevar privilégios dentro de uma sessão. Então, dentro de uma sessão, você pode ser cliente, pode ser administrador, pode ser servidor da aplicação. Então, dependendo do seu grau de privilégios dentro da aplicação, há necessidade de fazer o gerenciamento dessas chaves, certo? Então, é muito importante ficar atento a isso aí. Timeout de sessões. O que é esse timeout? É quando a gente faz um login, espera um tempo para acessar novamente, um dia ou dois, e você perde, tem que fazer login de novo. Isso é o timeout, fim do tempo. Se vocês fizerem, por exemplo, login hoje no EAD, né, no Moodle, mais tarde você for acessar, você consegue acessar. Mas se você for acessar no outro dia, já não consegue mais. Se eu não me engano, o timeout dele é de 12 horas. Do EAD, né? Então, isso é importante. Por quê? Porque se você tiver um computador compartilhado, por exemplo, você está na sua sessão, se você passar muito tempo sem acessar, pode ser que um colega venha, acesse seus e-mails, né? Acesse o seu Moodle. Então, o timeout é muito importante, é uma forma de restringir o acesso de algumas pessoas ao seu conteúdo, né? Então, o que é o timeout? É uma definição de tempo limitada para sessões inativas para reduzir o risco de ataques se alguém ganhar acesso a um dispositivo enquanto a sessão ainda estiver ativa, certo? Então, ele gerencia o tempo de ativação de atividade de uma sessão. Se o timeout estourar, a sessão é interrompida. Também considere o tempo máximo de vida para a sessão, após o qual o usuário precisa fazer login novamente. Isso aí acontece muito no Google. Por exemplo, eu estou sempre com o meu e-mail do Google aberto, então nunca vai dar timeout. Porém, o timeout vai acontecer também o tempo de login. Então, depois de um mês, mesmo eu acessando todo dia meu e-mail, ele vai deslogar e pedir para fazer login novamente. Então, tem dois tipos de timeout. Timeout de inatividade e o timeout por excesso de atividade, que é quando passei muito tempo logado, identificou que já está muito tempo logado, faz mais de um mês da último login, então depois de um mês eu peço para ele fazer login novamente, certo? Então tem esses dois tipos. Qualquer dúvida, E aí, professor? Mas aí, fala por aí. exemplo, o que a gente utiliza, né, aqui no Classroom, ele possui esses dois, né? Tanto por tempo de uso, né? Como também esse outro para o excesso, como é? Por inatividade, é? Timeout e por inatividade. Ou inatividade é o timeout, né? Sim, E timeout. quando a gente passa muito tempo logado, é por atividade. Passei muita atividade, muito tempo, esse segundo aqui, ó. Considera-se um tempo máximo de vida da sessão. Qual o tempo máximo de vida da sessão? Um mês. Depois de um mês, ele vai solicitar login de novo. Ah, passei 12 horas inativo na aplicação. Timeout. Preciso fazer login novamente. Timeout entenda como fim do tempo. Beleza, beleza. Fim do Obrigado. tempo. Proteção dos cookies. Bem, os cookies a gente sabe que são variáveis de ambiente, variáveis locais, e muita gente tem acesso aos cookies. Mas a gente consegue fazer o gerenciamento de segurança dos cookies. Pode-se usar a flag security, certo? Para garantir que cookies só sejam transmitidos por HTTPS. Você sabe o que é diferente de HTTP e HTTPS? O HTTP é uma comunicação de internet padrão.
O HTTPS, ele já é o HTTP, mais a segurança, security, né? Então, quando você utiliza a sua transmissão de cookies utilizando HTTPS, o protocolo ele é criptografado de fim a fim. Então, ele é criptografado lá no servidor, transmite na rede e ele é decriptografado na origem. Então, os dados são transmitidos criptografados. Então, se alguém mal intencionado acessar suas informações no meio do caminho, ele não vai conseguir decriptografar aquelas informações. Utiliza-se também a flags HTTP online, que previne que os cookies sejam acessados por scripts no navegador, protegendo de ataques XSS. São tipos específicos de ataques. Você está dizendo assim, olha, esses cookies aqui são cookies sensíveis, são informações sensíveis. Então, ele é do tipo HTTP online. Então, esses cookies, o navegador não permite. Então, no caso, quem faz o gerenciamento dessa segurança é o navegador. E o navegador, se esses cookies são do tipo HTTP online, ele não, only, na verdade, ele não permite que outras aplicações acessem ele, só mesmo aplicação padrão. A flag SAML-site pode prevenir ataques de CSRF, ao garantir que o cookie só seja enviado se a aplicação for originada do mesmo site que definiu o cookie. Então, se eu tenho uma aplicação XPTO e essa aplicação criou cookies localmente no navegador, se chega a outra aplicação 1, 2, 3, 4, ela não vai conseguir acessar aqueles cookies, porque aqueles cookies são de outra aplicação. Então, o navegador também não permite que outras aplicações acessem cookies que não sejam delas. Que é o some site. Seria só aquele site. Seria a tradução do inglês, né? Beleza, pessoal? Isso é a proteção de cookies. Tokens de sessão. Muito utilizado hoje em dia, muito utilizado mesmo. Tokens nada mais são do que senhas muito grandes. Então, cria-se um arquivo ou uma variável com senhas que fazem o gerenciamento dessas informações, né? Então, vamos ver o que são tokens. Em aplicações mais modernas, que é utilizado muito hoje em dia, especialmente em arquiteturas de microserviços, que são as aplicações que ficam em nuvem, os tokens de sessões, como JWT, JSON Web Token, são usados para armazenar e validar informações de sessão. Então, em vez de você ter uma senha curta, você tem um arquivo inteiro com várias senhas, uma dentro da outra, criptografada entre si, que fazem a validação daquelas aplicações. E esse arquivo gigante é um token. Os JWTs contêm reivindicações, claims, sobre usuários e podem ser validados independentemente usando uma chave secreta ou certificado digital. No final das contas, são senhas. Só o que muda é o tipo de criptografia, o tamanho da senha, o modo de codificação, decodificação. É uma chave pública, é uma chave privada, é uma chave para multiusuário, uma chave para um usuário só. Então, há vários tipos de token, vários tipos de senhas, né? É bem complicado e bem robusto de utilizando isso aí, sua aplicação fica bastante robusta, bastante segura. E é tranquilo de usar também. Tudo no JSON. Então, o gerenciamento do estado é um aspecto fundamental no desenvolvimento de aplicações, especialmente quando nos referimos a aplicações web e móveis interativas, certo? Então, nós precisamos gerenciar o estado da aplicação. Onde é que o cliente está dentro da aplicação? Ele já abriu qual página? Já baixou qual arquivo? Ele já visualizou uma determinada imagem? Então, essas informações
elas precisam ser salvas e interpretadas pelo servidor. O servidor que identifica o estado do cliente, o estágio que ele está, onde na aplicação ele já fez. Por exemplo, quando eu vou fazer um cadastro na internet onde há várias partes, né? Informações pessoais, coloquei. Próximo. Endereço, próximo. Profissão, próximo. Escolaridade, próximo. Então, quando há várias partes do sistema, o servidor precisa armazenar o estado da aplicação, certo? Trata-se de lidar com como os dados são criados, né? Atualizados, consumidos e manipulados durante a vida útil de uma aplicação ou sessão do usuário. Então, esse gerenciamento totalmente é feito pelo servidor. Ah, mas não fica alguma coisa localmente? Fica. Essas informações localmente ajudam ao servidor a fazer esse gerenciamento, mas é o servidor que faz o gerenciamento dos estados das sessões. Em aplicações web tradicionais, cada interação do usuário frequentemente resulta em um carregamento de página completa, começando com estado limpo a cada vez. Então, quando eu coloco www.exe.edu.br, vai me mostrar a página principal do web, da aplicação. Porém, essa página vai ser igual para todo mundo. O que é que vai se tornar uma página dinâmica? Quando eu sair clicando, né, o navegador sabe qual eu cliquei, eu consigo voltar, quando eu entrar em alguma coisa, vai baixar um arquivo, vai ficar lá. Então, tudo que eu fizer, ele é gravado. Não, gravado não, vou tirar as aspas. Ele literalmente é gravado o estado no navegador. E quando é importante para o servidor fica sabendo também. Há um envio dessas informações para o servidor, certo, gente? Então, o que é que a gente tem que entender o que é o gerenciamento de estado? É o armazenamento das movimentações, das ações do cliente, certo? Isso é o gerenciamento de estados. No entanto, com o advento de Single Page Application, SPAs, e aplicações móveis ricas, muitas interações de usuários ocorrem sem carregar a página, porque a página fica estática e você carrega novas aplicações, ou reiniciar a aplicação, tornando o gerenciamento de estado uma parte essencial da experiência do usuário. Então, o gerenciamento é essencial para que a aplicação faça sentido para o cliente. E isso tudo é feito, mais uma vez, lá no servidor, com a ajuda, obviamente, do servidor local, que é o navegador. Aspecto do gerenciamento do estado. A gente tem o estado local, refere-se ao estado que é relevante para uma parte específica de uma aplicação, como o comportamento ou a página, por exemplo, e o texto dentro de um campo de entrada, ou status de abertura e fechamento de um menu drop-down. Clicar e arrastar, né? E também tem o estado global, que diz respeito a dados ou informações que são acessíveis por toda a aplicação. Por exemplo, informações do usuário logado ou preferências de temas. Também são informações armazenadas no servidor. Estado da sessão. Está relacionado com o tempo de vida de uma sessão do usuário. Ela pode persistir através de múltiplas páginas ou interações, mas geralmente é descartado quando a sessão é encerrada. A gente tem vários estados. Estado inativo, estado ativo, estado em espera. Então, tem vários estados que a sessão pode ter. Mas, geralmente, a sessão, quando é encerrada, quando eu aperto logout, saio da aplicação, aquela sessão não interessa mais para o servidor, não interessa mais para o cliente. Então, aquela sessão é descartada, é jogado fora. Estado persistente refere-se ao estado
que são mantidos mesmo após a aplicação ser fechada ou a página ser recarregada, como os armazenamento de dados, base de dados, local storage ou cookies. Então, os cookies, pessoal, quando a sessão é encerrada, eles não se apagam. A não ser que na aplicação você mande apagar os cookies, né? Obrigatoriamente você mande apagar os cookies, certo? Outros casos que a sessão gera modificação, alteração de senha, alterei uma senha. Opa, alterou parte do estado da sessão, e aquele estado vai persistir, não vai mudar. Alterei o tema do Windows, alterei o tema do meu Google, era claro, agora deixei escuro. Quando eu fizer uma nova sessão, fazer um novo login, já vai carregar o meu tema escuro. Então, algumas funcionalidades que a gente faz dentro da aplicação se tornam efetivos, não são perdidos com o fim da sessão. Beleza, pessoal? Então, cada caso é um caso, a gente precisa analisar. Certo? Dúvidas até aqui? Agora não. Certo. Beleza. Então, a gente tem algumas partes do gerenciamento dos estados, né? Estratégias de gerenciamento de estados. Então, trabalhar nos cookies, trabalhar no local storage. A gente precisa também trabalhar no armazenamento de servidor, de modo semelhante ao gerenciamento de sessões. Alguma parte do gerenciamento de sessões também são já persistidos nos bancos de dados, né? Dependendo da informação, se for uma informação relevante, essa informação não é perdida com o fim da sessão, ela é armazenada. Beleza, pessoal? Então, a gente trabalha geralmente em cookies, local storage, quando a gente precisa de informações maiores localmente, e servidor. Certo? Alguns frameworks e bibliotecas que trabalham na parte de gerenciamento de sessões, né? React, ele usa um modelo de estado local com seu sistema de set state e usa state para gerenciamento de estado global. Bibliotecas como Redux, MobDux e Context API são comumente utilizadas no React. O Vue, do JS, oferece um sistema reativo de gerenciamento de estados com sua instância data e Vuex para o estado global, que é o Vue, né? Vue, do JS. O Angular, também muito conhecido, muito utilizado na parte de gerenciamento de sessões. Possui serviços para compartilhar estados e NGXR, né? Para uma abordagem mais estruturada do gerenciamento de sessões. Esses aí são os mais utilizados, né? O Vue eu não trabalhei muito, mas React e Angular o pessoal trabalha bastante. Controle de acesso. Então, a gente já meio que trabalha já com algumas coisas de controle de acesso. A gente já sabe o que é, mas vamos ver o que é que a gente pode fazer para fazer esse controle de acesso. O que é o controle de acesso? O controle de acesso compreende uma série de conceitos relacionados à autenticação e autorização de usuários em um sistema web, certo? A autenticação e autorização garante que os usuários sejam quem afirmam ser. Eu sou o Wagner e eu quero acessar minhas contas, os meus e-mails, né? E quem tem as permissões adequadas para realizar determinadas ações ou acesso a recursos específicos. Como é que a gente faz esse gerenciamento? Simples, autenticando. Bem, para autenticar, a autenticação refere-se a um processo de verificar a identidade de um usuário. Há várias formas de autenticar que a gente conhece, né? Na casa de vocês, só entra quem tem a chave da casa, né? Ou o controle do portão. Então, aquela chave de ferro é a sua autenticação para a sua casa, né? Para vocês entrarem em casa. Para ligar uma moto, para ligar um carro, tudo aí
tem autenticação. Quem é a autenticação? A chave. Para a gente aqui, também utilizamos chaves, né? Também chamados de senhas. Quais são os métodos comuns? Mais comuns, né? São autenticações baseadas em senhas, que é a abordagem mais tradicional, e onde os usuários fornecem o nome de usuário e a senha. Geralmente, essa senha pode ter números, letras especiais, caracteres especiais e outras coisas, né? Autenticação de 2 fatores. Já temos aí em várias aplicações. Combina algo que o usuário sabe, que é a senha, com algo que possui um token ou código de recebimento via SMS, app, autenticação e etc, né? Nós já usamos bastante isso aí nas nossas aplicações. Por que a autenticação de 2 fatores? Bem, gente, hoje em dia, no mundo que a gente está, perder uma senha, anotar em algum lugar, é trivial. O pessoal rouba na mão armada mesmo, aí, bem dizer, de dentro do nosso computador. Então, só saber a senha é muito pouco hoje em dia. A autenticação de 2 fatores aí ajudou bastante aí na segurança dos nossos dados, né? Métodos comuns, autenticação de múltiplos fatores, MFA, são 2 ou mais métodos de autenticação de diferentes categorias. Por exemplo, eu vou fazer um login no Google, uma hora ele pede o meu login e senha, uma hora ele pede o meu login e senha e envia um SMS para o meu celular, uma hora ele pede login e senha e envia um e-mail para mim verificar os números, entendeu? Então, há vários canais que as empresas utilizam para fazer autenticação com múltiplos fatores. Existe também a autenticação federada. Usa provedores de identidade externos, como Google, Facebook ou SSO Corporation, para autenticar os usuários. Por exemplo, você tem uma autenticação forte, por exemplo, o Google é uma autenticação forte, e você vai utilizar outras aplicações que existem, login. O que é que ele pede para você fazer? Faça login como Google. Então, se você fizer login como Google, você vai estar automaticamente fazendo uma autenticação federada, onde há um órgão mais elevado, vamos dizer, mais seguro, para fazer aquela autenticação. Beleza? Esse aí é a autenticação. Mas hoje isso é bastante utilizado, né, já. Até em jogos, né? Isso, autenticação federada. Por quê? Porque existe uma API do Google, bem simples de usar, você coloca na sua aplicação, e quando alguém vai fazer login, você já direciona para aquela aplicação do Google. Aí o Google, olha, faça autenticação. Você faz a autenticação do Google, e o Google devolve a sessão para você, para a sua aplicação. Aí você já está logado. E é bem fácil, né, de usar. O Google disponibiliza aí gratuitamente para todo mundo usar. E é um login seguro, né, do Google. Temos também a autenticação baseada em tokens, que a gente já viu o que é, né? O que são os tokens? Usa tokens como JWT, JSON, para autenticar usuários subsequentemente após o login inicial. Antigamente, o pessoal usava os tokens para fazer transações bancárias, andava com um token dentro do pendrive, era um arquivozinho, uma chave de segurança gigante, que é tão grande que ela vai dentro de um arquivo para você autenticar. Então, uma forma também de ter, você tem um arquivo no computador, tem um arquivo no pendrive, utiliza tokens, certo, pessoal? Há várias formas de autenticação, né? A gente está só passeando aqui. Controle de acesso, né? Autorização. Uma vez autenticado, você diz assim, é você mesmo. A autorização determina quais ações, áreas ou recursos o usuário tem permissões para acessar. Métodos comuns, ACL e RBAC. O que é o ACL? Lista controle de acesso. Define lista de quem pode fazer o quê. Por exemplo, o usuário John pode ter permissão de leitura de um documento específico. Então, o que é isso aí, pessoal?
Em um sistema gerenciável de informação, há vários níveis de acesso da aplicação. Por exemplo, eu sou usuário do Google, eu sou o cliente. Eu posso ler e escrever e-mails, mas eu não posso mexer no banco de dados do Google, em nenhuma parte dele. Não posso gerenciar algumas artefatos que estão lá dentro, entendeu? Mas se eu estou fazendo uma aplicação, vou ter clientes, eu posso ser o administrador do sistema, eu posso criar o cargo de supervisor, eu posso criar clientes. O que é que o cliente faz? Ele só vê. O que é que o supervisor faz? Ele cadastra usuários, cadastra dados e vê. O que é que o superadministrador faz? Ele pode cadastrar, ele pode ver e ele pode apagar. Já tem mais coisas que o supervisor. Então, existe uma hierarquia de gerenciamentos dentro das aplicações, certo? Estou trabalhando numa aplicação. Oi. Wagner, o Alexandre tá pedindo para liberar ele aí, para a entrada dele. Você está perguntando se pode ser. Acho que ele tá entrando pelo e-mail normal. Autorizar a entrada dele, que ele tá entrando pelo pessoal dele. Alguém quer participar. Apareceu aqui. Ver. Não adicionar pessoas. Ah, tá aqui. Permitir. Pronto, eu acho que foi. Permitir aqui, né? Eu acho que deu certo. Certo, certo. Existe a RBAC. O que é que a RBAC faz? Controle de acesso baseado em funções, que é uma forma também de fazer o gerenciamento. O que é que você faz? É o que eu acabei de falar. Dependendo da sua função dentro da aplicação, você tem suas atividades e suas restrições. Então, quando você é baseado em funções, que é o mais usado, ele atribui direitos e permissões com base nas funções do usuário. Então, é mais fácil gerenciar do que gerenciar, dessa forma, é mais fácil gerenciar do que gerenciar de 1 a 1. Por exemplo, todos os usuários com a função admin podem editar configurações, certo? É uma forma de fazer esse gerenciamento. Então, o ABAC, que é o controle de acesso baseado em atributo, os atributos dos usuários, ambiente, recursos, entre outros, para tomar decisões de acesso. Por exemplo, funcionários com mais de 2 anos de empresa podem acessar os recursos X depois das 18 horas. Temos também permissões baseadas em capacidade. Atribui identificadores exclusivos a operações ou recursos. Os usuários são concedidos permissões específicas, né? Então, o João vai receber as atribuições tal. O Felipe já vai receber outras atribuições dentro do sistema. Então, é dado 1 a 1 essas informações. Considerações de segurança. O HTTPS, né, que eu já tinha comentado. Sempre use HTTPS para garantir que as credenciais e tokens de autenticação sejam transmitidos de forma segura. Então, HTTPS, por exemplo, uma chave, né? Os tokens, eles são fornecidos pelo servidor, né? Gerenciados pelo servidor. Então, em algum momento, eles precisam transmitir dentro da rede. É uma senha. Então, esse token tem que ser transmitido via HTTPS, que é uma transmissão
criptografada. Se o token for transmitido na rede sem criptografia, pode ser que esse token seja aí descoberto por alguma pessoa maliciosa que tenha dentro da rede. Então, é muito importante que o token seja transmitido via rede criptografada. Uma parte sensível, gente, armazenamento de senha. Será que vale a pena? Será que a gente tem que armazenar a senha localmente? Vamos lá. A senha nunca deve ser armazenada em texto simples. Nunca. Nunca. Ah, minha senha é 1, 2, 3, 4, ABCDE, e eu armazenei no meu token. Não posso. Por quê? Porque essas informações, para uma pessoa mais entendida, consegue acessar essas informações. Aí você perdeu a senha. Use sempre funções hash de criptografia robustas e salt para armazenar senhas. Então, se você for armazenar senha, tem que criptografar a senha. Existem alguns algoritmos matemáticos simples de usar, inclusive, que transformam a senha em números muito aleatórios. Você olhando ali, você não consegue ver. Para decriptografar aquela senha, você precisa de uma chave ou de um token, de um outro token para descriptografar a senha. Então, é muito importante isso aí, viu, pessoal? Timeout de sessão. Encerrar as sessões após um período inativo para reduzir o risco de ataques de alguém obtiver acesso a um dispositivo enquanto a sessão ainda estiver ativa. Então, o timeout, eu tinha falado, é muito importante para a segurança também. Limitação de taxa, né, que é o rate limiting. Implementa limitações de tentativas de login para prevenir ataques de força bruta. Por exemplo, quando você tem uma aplicação em um computador, ela tem a disponibilidade para atender 10, 20 mil dispositivos. Se você infectar milhares de dispositivos, você consegue fazer com que esses dispositivos façam um ataque a esse computador. Se esse computador não estiver preparado para cortar as ligações desse ataque, né, que é a limitação de taxa, esse computador acaba ficando vulnerável. As informações, ele trava, entra numa condição de indeterminação, e aí fica fácil para um aproveitador roubar informações desse servidor. Então, é preciso ficar atento às informações de ataque, certo? Verificação de permissão. Sempre verificar as permissões ao lado do servidor. Nunca conferir apenas nas verificações do lado do cliente. Sempre comparar os dois. Prevenções de CSFR. Implementa medidas para prevenir ataques de cross-site, que seria quando a gente bota um site muito parecido no local, né? O cross-site, encrypting, XSS, que podemos comprometer a autenticação e autorização, né? Em resumo, autenticação e autorização são pilares fundamentais para garantir que apenas usuários legítimos tenham acesso a um sistema em que suas ações estejam dentro dos limites permitidos. Ambos são críticos para a integridade e segurança dos sistemas web. Então, pessoal, entrou na web, terra de ninguém, né? Hoje em dia, temos muitos mecanismos para verificação, validação, autenticação e autorização de informações. Mas, até um dia desse aí, era muito complicado fazer essa segurança. Proteção de rotas e dados sensíveis, né? Proteger rotas e dados sensíveis em sistemas web é essencial para garantir a privacidade dos usuários, a integridade dos dados e a confiabilidade do sistema como um todo. Veremos agora algumas práticas recomendadas para proteger rotas e dados sensíveis. Os dados precisam ir de um cliente para o servidor.
Como eles vão? Vem o conceito de rotas sensíveis, né? Autenticação e autorização. Rotas protegidas. Existe o conceito de certificação de rota, certo? Que levam os dados sensíveis ou funcionalidades importantes que requerem autenticação. Então, as rotas são já conhecidas, né? Aquela rota, aquele conjunto de servidores já cria um caminho seguro do destino ao fim. Níveis de acesso. Nem todos os usuários autenticados devem ter acesso a todas as informações ou funcionalidades. Use sistemas de autorização como RBAC, Route Based Access Control, para definir e verificar permissões. Certo, pessoal? Muito importante esta parte aí, níveis de acesso. Autenticação e autorização. Criptografia. Gente, criptografia está em tudo na internet hoje. O que é que a criptografia faz? Ela garante que o seu site ou aplicação use HTTPS, o que criptografa os dados entre o cliente e o servidor, protegendo as informações sensíveis durante a transmissão. Foi o que eu acabei de falar. Meio que a gente está se repetindo aí, né? Só mais informações acerca da mesma coisa. Cookies seguros. Usa o HTTP only, né? É o Security Safe Site, para, respectivamente, impedir que os scripts do lado do cliente, JavaScript, acessem o cookie, protegendo contra ataques XSS, Cross-Site Scripting. Garantir que o cookie só seja enviado por sessões HTTPS, para prevenir ataques. CFRF, Cross-Site Request Forgery. Seria ataques forçados pelo gateway, né? Limitação de dados. Quando exibir dados para os usuários, mostre apenas o necessário. Vou mostrar dados do usuário. Preciso mostrar o CPF inteiro? Não preciso mostrar. Mostra o começo e o finalzinho. Opa, ali é o meu começo do CPF, é o meu CPF. Meu endereço. Será que é importante outras pessoas saberem? Não. Então, dados sensíveis não precisam ser mostrados. Por exemplo, evitar exibir informações sensíveis com o número completo de documentos, sempre que possível. Filtragem e sanitização. Ao receber dados do usuário, sempre validar e sanitize antes de processar ou armazenar para evitar ataques, como injeção de SQL ou XSS, certo? Isso aí é para você garantir que os dados vão ser armazenados, só os dados essenciais. Gerenciamento de sessões segura, use ID de sessões fortes e aleatórias. Você não vai usar 1, 2, 3, 4, 5. O exemplo que eu dei, 135 AB 4873. É um número, um ID forte, né? Se eu pedir para você adivinhar o número da minha sessão, dificilmente você vai adivinhar se for um número desse formato. Implementação de timeout, já falamos. E oferecer a opção de sair. O cliente é um cliente cuidadoso. Então, vamos botar lá um botão de sair bem óbvio, quando ele apertar sair, a sessão dele é excluída ou as informações que precisam guardar vão ser guardadas e o cliente pode ir para casa que a sessão dele não existe mais. Certo? Proteções CFFE, já falamos, né? Utilização de cookies. CORS, Origin Resource Sharing. Se seu servidor for configurado para aceitar requisições de múltiplas origens, use políticas CORS, estritas para permitir apenas o domínio necessário. Por exemplo, estou aqui no Meet, né? Quem pode acessar no Meet? Todo mundo, aluno do IFCE.
porque eu estou usando o Meet do IFCE, né? Mas quem não pode acessar? Pessoas de fora. Pessoas de fora tentar acessar, não vai conseguir. Tem que pedir autorização, foi o caso que foi feito agora, né? Nesse caso aqui, foi pedido uma autorização, aí eu conseguia permitir que o usuário entrasse. É uma forma de autenticação. Certo? Mantenha software e dependências atualizados. Gente, a maioria dos problemas dos vazamentos de internet são vulnerabilidades que acontecem em software. Banco de dados, está desatualizado, está uma versão muito antiga, certo? Então, vulnerabilidades são frequentemente descobertas em bibliotecas e frameworks. Mantenha tudo atualizado para se beneficiar das correções de segurança. Então, a gente não atualiza que a gente quer legal, não, que a gente quer as melhores informações, eu quero tudo atualizadinho, não. É para pegar as correções. Isso aí é o principal motivo de fazer atualizações de sistema. E também para novas funcionalidades, né? A gente também utiliza novas funcionalidades para fazer... A gente atualiza para ter novas funcionalidades. Logs e monitoramento. Então, eu fiz meu login, fiz tudo que eu queria fazer lá no Swap, fiz um logout. O que é que vai acontecer? Minha sessão vai ser destruída, as informações que eu atualizei lá vão ser salvas no banco de dados, e, por fim, vai gerar um log com todas as informações pertinentes às ações que eu fiz. Então, se um administrador lá no futuro quiser saber o que eu fiz hoje, dia 22, lá no Moodle, no Swap, ele vai ler os logs, porque a minha sessão daquele dia não existe mais, certo? Ele vai ter que ler os logs. O que são os logs? Logs, mantém logs detalhados de acesso às ações. Monitore ativamente os logs em busca de atividades suspeitas. O que são os logs? São relatos de ações, informações realizadas em determinado sistema. Então, lá no log tem lá, usuário apagou tal arquivo, usuário editou tal arquivo. Então, vai estar tudo lá no log. Com os logs, eu consigo fazer o monitoramento das ações feitas, certo? Backup regular e estratégia de recuperação. Bem, em grandes sistemas hoje, pessoal, são feitos backups diários, semanais. Às vezes você tem 2 bancos de dados trabalhando em paralelo, com servidores diferentes. Por quê? Se queimar um servidor, você vai perder todas as informações de todos os usuários daquela aplicação. Isso aí é impensável, né? É tipo assim, é o pior dos mundos. Então, o que é que a gente faz? Cópias. A gente faz cópia daquelas informações. Essas cópias são chamadas de backups. Então, backups regulares e estratégia de recuperação. Hoje, na computação, Hoje, na computação, a gente consegue fazer bastante estratégias de recuperação de dados. Em caso de violação de dados, ter backups seguros é uma estratégia de recuperação que pode ser inestimável. Por exemplo, queimei, o meu HD queimou hoje, minhas informações queimou hoje. Aí, puxa vida, e aí? Aí vem o gerente lá da rede e diz assim, não preencha os canos, vai dar certo. Eu tenho um backup do sistema de 2 dias atrás. Aí você junta a mão, olha para cima, graças a Deus, que você não perdeu todas as informações. Mas você perdeu 2 dias de interação no sistema. Então, você pesa, né? Melhor perder tudo ou só 2 dias? Só 2 dias é melhor, né? Pessoal, porém, tem algumas aplicações que 2 dias é uma eternidade. Para um banco, não pode perder nem 1 minuto de interação. Então, já era, né?
já era. Então, você tem que ter backups contínuos das aplicações. Algumas aplicações são tão importantes que você não pode perder dados, né? Então, você tem um SGBD, dois SGBD, diversos sistemas gerenciadores de banco de dados que estão ali trabalhando nas aplicações, garantindo que nenhuma informação vai ser perdida. Então, há várias estratégias de fazer backup. Tem um backup ali da mão, você pega um pendrive, soqueta lá no servidor e copia os arquivos, ou você deixa um serviço lá armazenando aquelas informações em outro computador. Quando eu faço um insert lá no banco de dados, já lá dentro já tem uma aplicação rodando que aquele meu insert já manda para outro banco de dados. E assim garante que você vai ter sempre 2 cópias, pelo menos, da aplicação. Certo, gente? Backups são muito importantes. Só se não tiver backup, se a aplicação morrer, aí só resta chorar. E demitir, né? Geralmente corre também demissões. Em suma, proteger rotas e dados sensíveis requer uma combinação de práticas recomendadas de codificação, configurações de segurança adequadas e consistência contínua sobre a paisagem de ameaças em evolução. Então, você tem que estar sempre ligado na internet para ficar por dentro de todos os tipos de ataque, MDMware, handshake, worm, o quê? Então, tem que estar sempre atento ao mercado de ataques, né? Então, aí a gente tem uma seção da JWT, né? Do lado esquerdo a gente tem o cliente e do lado direito, no meio a gente tem o servidor, depois a gente tem um handshake, né? Head cache. Então, como é que faz? O cliente solicita autenticação, o servidor verifica no banco todas essas informações, envia autenticação, o storage, info and section. Quando ele fornece a sessão, o servidor fornece para o cliente via cookie only HTTP informando o ID da sessão. O cliente sabe o ID da sua sessão. É assim que o servidor controla a sessão. E aí o cliente consegue fazer a solicitação de informações. Utilizando o quê? Utilizando cookies, que ele recebeu aqui com o ID da sessão, mais os requests. O que são os requests? São as suas solicitações. Aí tem a conversa entre o servidor e o head cache, né? Session token, informações recebidas, processa informações no servidor, solicita mais informações ao head cache e responde ao cliente a requisição com sucesso de processamento. Então, vocês estão vendo? Há uma comunicação ativa entre o cliente, servidor e o head cache. Utilizando banco de dados, funciona quase igual, mesmo igual. Então, você tem a autenticação request do mesmo jeito, né? Depois você tem a solicitação ao banco de dados da autenticação dos usuários. Você processa aquelas informações utilizando as informações que veio do banco de dados. O servidor cria um token e devolve para o cliente. Da mesma forma, ele solicita coisas, né, para o servidor, aí o servidor faz aquele meio campo, né, sempre verifica qual é o ID da sessão, verifica as requisições e solicita ao servidor de banco de dados as informações solicitadas pelo cliente. Observem que, do lado do cliente servidor, as requisições são as mesmas, não mudam nada. Authentication, requisição, authentication, requisição. 3, recebimento do cookie com a sessão, o ID da sessão.
aqui do mesmo jeito, só que vai receber não o ID da sessão, vai receber um token com o ID da sessão. O cliente faz uma solicitação mandando o cookie e o request e recebe a resposta. Então, são os mesmos passos, dependendo da arquitetura da aplicação, certo? O que vai mudar são as tecnologias utilizadas para fazer esse gerenciamento. Quando a gente está lá no Moodle e a gente tenta acessar a página e ele pede para a gente autenticar, é porque o servidor, é porque você fez isso aqui, ó. Cookie, HTTP only, section, cookie request. Você fez o passo 4. Aí o servidor vai lá olhar no sistema dele e ver se aquela tua sessão está ativa. Se não estiver ativa, ele já vai te redirecionar para a página de autenticação. Se estiver ativa, aí ele vai te responder a sua requisição, que é aqui o passo 6. Certo, pessoal? Finalizamos a aula com essa figura. Aí eu pergunto para vocês, existe alguma dúvida? Não, né? Vai dar certo, mano. Eu vou falar agora da prova. Era isso que tu ia perguntar? Não, eu vou falar aqui. É porque eu e a Ian, a gente não sabe se a gente vai conseguir ir para lá amanhã, porque a minha moto tá no concerto. Mas é Tá na quarta oficina. aula. Quarta-feira. Quarta-feira, isso. Assim, o mecânico falou que entrega até amanhã. Aí se amanhã tiver tudo ok, aí quarta-feira eu consigo ir. Mas se não, mano, só se eu for a pé mesmo, tá ligado? Vixe, mas vai de Mas até ônibus. lá a gente avisando. Até lá a gente Mas vai vê. ter prova, mano. Vai ter prova, 2 provas. Pois é, então, né, mano? Mas vai de Uber. É longe a tua casa? Duas provas. Tá doido. Vai ter 2 provas? É Eu sim, vou senhor. passar a prova de web para vocês fazerem em casa. E a de dados também. E a de web vocês vão fazer lá. É escrita mesmo. E a de banco de dados, eu vou passar a prova no papelzinho do mesmo jeito. Já está lá, eu acho. Eu acho que já está disponível para vocês lá no Moodle. Está lá já a prova, na verdade. Aí vocês vão me entregar semana que vem. Certo? Mas faz um esforço aí, que senão tu vai ter que fazer a F. Mano. Ou então a recuperar. Não sei se o mecânico vai fornecer lá uma declaração dizendo que tua moto estava aí o Caio aceitar. Não sei. Mas vai de Uber, mas se não for muito caro. Dependendo aí, se for muito caro. Beleza, veja lá. Pega o carro emprestado, uma moto emprestada aí. Faça esforço, mas qualquer coisa tu avisa. O que é que tu não entendi, Alan? Falou que vai passar um negócio para entregar na próxima semana? Não entendi isso aí. A gente encerra hoje. Hoje é a última aula síncrona de banco de dados. Quarta-feira, a última aula prática. Então, sexta-feira, a gente encerra a disciplina de banco de dados. Eu vou receber até dia 1º de maio o trabalho final de banco de dados, que é a segunda prova. Entendeu? Que já tá no Moodle. E já está no Moodle. Beleza. É aquela provinha lá. E quarta-feira a gente vai ter uma prova escrita de Web 2. Vai ser esses conceitos que a gente viu, mais os conceitos das outras disciplinas. Como é muita coisa, eu vou fazer a maioria verdadeira ou F. E a de JavaScript eu vou botar para você escrever. Certo?
Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? A Deus maioria das... abençoe a gente, viu, mano? Hã? Deus abençoe a gente. Vai dar certo. É só ler os slides e aprender tudo. Só isso. Moleza demais. Ai, ai. Moleza demais. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí da prova de web? A prova não tenho dúvida, não, mas do conteúdo a gente sente, né? Um pouquinho, mas vamos ler os slides, né? Os slides. Vejam os slides. Dica. Estudem MVC, que com certeza vai cair na prova. JavaScript também vai cair na prova. Post, request, que é o REST, também vai cair na prova. Certo? Só isso. Vou perguntar assim, o método responsável por solicitar informações do servidor é o GET? Aí bota verdadeiro ou falso. Falso. Errou. É verdadeiro. O método responsável por solicitar essas informações do servidor é o GET. É o GET. Ei, Wagner, me tira uma dúvida em relação aos relatórios, né? Que você quer que a gente faça tanto da segunda como da terceira, né? Da primeira e da segunda. Eu acho que da terceira também. O prazo, ele vai ser até quando? Até domingo para fazer a entrega deles? Se tiver aberto lá, pode enviar. Se não tiver aberto, me avisa que eu abro para enviar. Mas faça o quanto antes. Porque assim que acaba a disciplina, eu já finalizo a nota dela. Por exemplo, web, aliás, banco de dados, vou encerrar até dia 1º, até sexta-feira da semana que vem. Entendeu? Aí web, acabou a disciplina de web, uma semana depois eu já encerro ela. Então, se você deixar para muita coisa acumulando, você não vai conseguir fazer. Certo? Porque vai vir outras disciplinas, né? Aí vocês não vão ter tempo e tal. Então, eu encerrar a disciplina quanto antes. Semana que vem, você já tem a nota de banco de dados. Beleza? Então, pessoal, vou encerrando aqui a aula de hoje. Vou parar a gravação. E até mais. Valeu, vai.